pessoal, tudo bem? Então, depois de eu ter apresentado para vocês um unboxing, em qual o material chegou do AliExpress e tudo mais, eu vou então apresentar agora como vai ser aplicado esse dispositivo, as suas características e mais alguns detalhes que eu entendo ser muito importante. Bom, eu sou Marco, da empresa IEP Brasília. Então nós vamos hoje comentar sobre a proteção elétrica utilizando um dispositivo chamado RCBO. O que significa RCBO? Residual corrente, essa é a primeira parte, e Break with Overcurrent, essa é a segunda parte. Ou seja, esse dispositivo ele tem a proteção de fuga de corrente, que seria o residual corrente, e a proteção de um disjuntor termomagnético, que seria o Break with Overcurrent. Então ele faz as duas proteções. Vou mostrar em seguida para vocês como seria um sistema apenas com a proteção com o DR e posteriormente depois a proteção utilizando esse dispositivo RCBO. Bom, nós temos aqui então um dispositivo DR, tá? Ele aqui tem a ligação de neutro e a ligação de fases. E esse dispositivo, como comentei, ele só faz a proteção residual de fuga de corrente, não tem a proteção termomagnética. Como ficaria isso num quadro elétrico, então, e como isso aí iria funcionar? Nós temos, então, aqui um quadro elétrico, um quadro de distribuição de força e luz. Tá? Eu tenho, inicialmente, o meu disjuntor principal, que eu chamo de DTM, disjuntor termomagnético, ou seja, porque termomagnético ele faz a proteção de sobrecorrente e a proteção de curto-circuito para toda essa instalação primária aqui do meu circuito. Também vou ter os meus DPS, que seria um dispositivo de proteção de surto. O que é um surto de tensão? É aquele aumento de tensão quando eu tenho uma manobra da concessionária, quando falta luz ou quando cai um raio, esse dispositivo ele faz essa proteção. Então ele faz a proteção das fases e eu também posso fazer a proteção de neutro colocando um quarto elemento. Então, eu entro aqui com o meu dispositivo DR, eu tenho uma ligação aqui unifilar, fica mais simples de entendimento. Ele, saindo do DR, que vai fazer a proteção das minhas cargas, ele vai entrar, então, a alimentação individualmente para cada carga que eu preciso. Então, por exemplo, eu tenho um disjuntor DTM para o ar-condicionado, um para o chuveiro, outro para a máquina de lavar, outro para o circuito de iluminação, que pode ser individual para cada ambiente ou dividido em alguns circuitos. O mesmo vale para as tomadas. Também as tomadas eu posso ter por ambiente, por exemplo, um disjuntor para a cozinha, para as tomadas da cozinha, um disjuntor para as tomadas da sala, um disjuntor para as tomadas dos quartos, quantos disjuntores eu achar necessário dentro do meu projeto. Então aqui eu vou ter, por exemplo, da cozinha, alguns equipamentos importantes, máquina de lavar, louça, geladeira, micro-ondas e outros dispositivos também. Tá? Qual é o grande inconveniente desse sistema que eu tenho uma proteção geral através de um DR? Por exemplo, vamos supor que a máquina de lavar roupa esteja apresentando uma fuga de corrente. Então, se ela está apresentando uma fuga de corrente, obviamente o DR vai detectar. Então, ele vai desarmar. Só que quando ele desarma, ele corta a alimentação de todas as minhas cargas, ou seja, eu desligo todos os meus equipamentos dentro de casa. E aí, para uma pessoa leiga, fica difícil. Mas quem foi que desarmou? O que eu tenho que fazer? Então, para a gente que é técnico, aparentemente é simples. Mas para a pessoa que é leiga, se torna um pouco mais complexa. O que a pessoa teria que fazer? Desliga todos os disjuntores, religa o dispositivo DR e vem ligando todos eles individualmente. O que estiver apresentando a fuga, que no caso é a máquina de lavar, ele vai desarmar novamente. Então eu sei que é a máquina de lavar. Mas isso é bem complexo para uma pessoa, às vezes, que não tem conhecimento, fica até com medo de mexer no quadro e realmente tem que tomar alguns cuidados, né? O quadro tem que ter as proteções da NR10, né? Como esse aqui, as partes vivas não podem estar aparentes e tudo mais. Então, para isso, a gente tem essa solução que eu vou apresentar a seguir. Bom, outro ponto importante que eu queria comentar com vocês é a terminologia usada aqui no Brasil. Existem vários fabricantes, né? Então cada fabricante, apesar de todos serem DR, usa um termo.
né? Então, por exemplo, vou citar aqui, a Siemens usa DR, a WEG usa DR também. Já a Schneider usa IDR. Então, a gente tem que tomar um cuidado e verificar realmente qual é a marca, qual é o fabricante. Aqui eu citei alguns mais usuais que a gente encontra geralmente nas instalações elétricas. Bom, como então funcionaria uma proteção com RCBO? Como mostrei anteriormente no unboxing do dispositivo, vou apresentar novamente algumas características e como é que seria essa ligação. Novamente, voltamos ao quadro de distribuição de força, mantemos aqui o nosso disjuntor principal, mantemos também o nosso dispositivo de proteção de surto. A grande alteração ela vem agora. Então, aqui o DR geral, eu não tenho mais o DR geral. Está vendo? Aqui o DR não está mais presente. Então, ele vai ser substituído por quê? Pelos disjuntores e os RCBOs, que eles fazem a proteção de fuga de corrente, de sobrecorrente e de curto-circuito individualmente. A grande vantagem que eu comentei anteriormente, vamos supor que a máquina de lavar roupa apresente uma fuga. Se ela apresentar uma fuga, apenas esse circuito vai desarmar. Os demais vão permanecer ligados. Imagina que aqui na tomada da cozinha eu tivesse uma geladeira, algum dispositivo que estivesse funcionando, eu na hora não estou atento e houve uma fuga, eu automaticamente, anteriormente, eu desarmaria tudo. Agora não, agora eu vou desarmar apenas o equipamento que tivesse a sobrecarga. Então fica mais fácil para identificar, fica mais seguro. Obviamente que esse produto é um produto mais caro, mas acho que esse custo-benefício ele compensa e vale a pena em termos de proteção e tudo mais. Então essa seria a ligação do RCBO. Um outro ponto importante são as características desse produto. Então, ele tem um produto para 6Ka de proteção de curto-circuito, que é uma boa proteção. O fabricante também trabalha não só na parte residencial, que seria os 30 mA, mas na parte de proteção patrimonial, que seria os 100 e os 300 mA. Aqui vem algumas outras características importantes, ciclo elétrico, o ciclo mecânico, ou seja, quantas vezes eu ligo e posso ligar e desligar ele, a vida útil do componente, mais alguns outros detalhes, aqui, as correntes, o tipo de curva que ele trabalha na parte de DR, que seria, que é a C e A, que a C seria corrente pura, a C, no caso, e a C e a A, ela seria a corrente, a tensão AC mais a corrente pulsante, que também é importante nessa proteção. Desse lado aqui eu tenho as características de trip do DR. Então, no DR a gente sabe que ele geralmente vai trabalhar tendo que desarmar até 30 mA. Também em função do ângulo de disparo, esse trip pode acontecer de forma um pouco diferente, os valores de 30 mA. O tempo de desarme ele gira tem que ser em torno de 300 a 500 milissegundos. E aqui as duas curvas que ele também oferece, a curva B e a curva C, sendo que a curva B 5 vezes a corrente nominal de partida e a curva C 10 vezes, para cargas resistivas, para cargas indutivas. Geralmente a gente tem alguns produtos em casa, por exemplo, a geladeira, o ar-condicionado, algum motor de piscina, tudo que tem a motor, ele quando parte, geralmente a corrente se eleva um pouco acima da nominal. Então com isso eu tenho que utilizar se é um circuito resistivo ou um circuito indutivo e usar uma curva ou outra dentro da especificação do dispositivo. Outro ponto importante que eu queria abordar com vocês é sobre um serviço que a IEP Brasília realiza, que é justamente a verificação desse tempo de desarme e da corrente de desarme, através de um sistema, de um dispositivo, um equipamento chamado RCD, Residual Corrente Device. Ele verifica com quanto que esse DR está desarmando, com quanto tempo ele está desarmando, se ele está de fato desarmando. Então não é só colocar o dispositivo e deixar lá. A gente tem que periodicamente, preventivamente, fazer um ensaio nos DRs para verificar se de fato eles estão funcionando certinho, adequadamente, conforme recomenda o fabricante. Mais uma vez, eu agradeço a atenção. Eu sou o Marco Oliveira, da IEP Brasília, e fico à disposição para qualquer dúvida. Tenham todos um excelente dia.